Este programa foi possível graças às doações da Fundação Família Ashton, de Dorothy Nilsson, e do Centro Laura F. Willis de Estudos do Livro de Mormon, o Instituto Neil A. Maxwell de Estudos Religiosos, com o Departamento de Educação Religiosa da Universidade de Brigham Young, e a BYU Broadcasting. Apresenta. Quem é este homem da antiguidade que se encontra na encruzilhada da história? Ele é um grande mestre? Um revolucionário? Um profeta? Ou ele é de fato o filho divino de um pai divino? O salvador literal do mundo? Ao tentar responder a essas perguntas, vários estudiosos descartam a parte divina e a separam do Jesus da história, o mortal, do Jesus da fé, o Filho de Deus. Atualmente, os estudiosos santos dos últimos dias tentam combinar história e fé, erudição e revelação moderna, a fim de obter uma compreensão mais completa sobre quem Jesus foi e quem é. O Messias. Eis o Cordeiro de Deus. Nas páginas do Velho Testamento, a frase "Assim diz o Senhor Deus" aparece mais de 400 vezes quando os profetas citam Deus. Moisés diz essas palavras ao faraó. Jeremias as pronuncia a todos de Jerusalém. No entanto, essa expressão não é encontrada no Novo Testamento. Em seu lugar, o filho do carpinteiro simplesmente declara: "Em verdade eu vos digo". Do Sermão da Montanha até quando traz Lázaro de volta à vida, o Deus de Israel fala por si. E subiu ao monte, o Sermão da Montanha e os milagres. Corazim, Israel. Desde o final do século XVIII, alguns estudiosos do Novo Testamento têm se engajado na busca do Jesus histórico e o que Jesus realmente diz e fez. Suas pesquisas os levaram às páginas da história, teologia, arqueologia e filologia. O último é o estudo dos antigos idiomas. De modo geral, esses mesmos estudiosos tendem a rejeitar tudo o que menciona o sobrenatural, que apoia a autoridade divina ou que especifica a maneira que devemos viver em nossas vidas. Este é um local maravilhoso, acima da região norte do Mar da Galileia, onde aconteceram tantos eventos da vida de Jesus. Acho que a primeira coisa que tento fazer aqui é me orientar. A extremidade do Mar da Galileia, com a região nordeste, fica Betsaída. Lá se encontrava a casa de Pedro, André e Filipe. Foi onde nasceram. Essa é uma espécie de extremidade do lago, bem aqui fica a ponta. Sim, a escavação arqueológica moderna deste sítio é um pouco mais afastada do mar. No passado, nos dias de Jesus, o mar era bem mais afastado. O rio entra no Mar da Galileia e, na verdade, divide as terras. Ao leste ficavam as terras de Herodes Filipe, um dos filhos de Herodes, o Grande, que sobrevivera. Ao oeste ficava o território de Herodes Antipas, que era o governador de Nazaré e outros lugares vizinhos. Jesus cresceu na época em que ele era governador. Além de governador, ele foi o responsável pela morte de João Batista. Isso mesmo. Ao longo do Rio Jordão, no local onde desemboca no mar, há Cafarnaum, que é a primeira cidade. Cafarnaum foi um local muito importante para o ministério da Galileia, pois era a cidade de Jesus durante o seu ministério. Assim, apesar de viajar por toda a Galileia, ele sempre retornava a Cafarnaum, era o seu lar.
Então, Jesus cresceu em Nazaré, mas na verdade essa era a cidade natal que adotara, Cafarnaum. Depois de Cafarnaum, chegamos ao Monte das Bem-aventuranças, não é mesmo? Exato. Há uma colina elevada, que é o local tradicional do Sermão da Montanha, certo? Certo, certo. Então, esse local é esse pequeno monte diante de nós. E esse é o local tradicional em que Jesus realizou o Sermão da Montanha. Agora lá existe uma igrejinha erigida para comemorar o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos, e abriu a sua boca e os ensinava. Com certeza, um dos principais motivos pelo qual as pessoas têm dificuldade em compreender o Sermão da Montanha, num aspecto histórico, é a tentativa de imaginar por que ocorreu, em que época, e se realmente o discurso de Jesus fora dado de maneira coerente ou se for apenas uma coleção de provérbios aleatórios, juntado talvez por Mateus em uma data bem posterior. Não existe consenso entre estudiosos do Novo Testamento sobre a data do Sermão da Montanha. Alguns acreditam que ocorreu mais tarde. No entanto, outros começam a considerá-lo pelo menos um texto escrito antes de Mateus, um texto que ele descobriu, usou e incorporou ao seu evangelho. Isso faz sentido porque 1/5 das palavras do Sermão da Montanha nunca foi usado por Mateus novamente. Essas palavras não eram suas, não faziam parte de seu vocabulário. E Mateus até mesmo incluiu algumas partes do Sermão da Montanha que são um pouco enigmáticas. Ele não toma o tempo para explicá-las. Por exemplo, ao dizer que não devemos lançar pérolas aos porcos ou dar aos cães as coisas santas, isso parece ser um requisito bem importante do tratamento sigiloso e sagrado das coisas que estavam sendo ensinadas. Mas Mateus nunca entrou em detalhes, algo que teria feito se houvesse criado esse texto como uma introdução aos ensinamentos e ministério de Jesus e seu evangelho. Percebemos que o sermão em Lucas é bem diferente que em Mateus. Estudiosos geralmente diriam que o sermão de Lucas é bem mais curto que o de Mateus e que provavelmente alude ao sermão mais histórico dado por Jesus. Caso essa seja a hipótese, surge uma pergunta. Bem, o que aconteceu aqui com Mateus? Em Mateus, o texto é maior, mais detalhado e articulado em vários aspectos do que em Lucas. Então, como passamos da versão do sermão de Lucas à versão de Mateus? Concluímos, então, que a versão do sermão em Mateus deve ter sido inventada e ajuntada ao Evangelho por cristãos mais tarde, a fim de justificarem seus ensinamentos e coisas desse tipo. Portanto, Jesus nunca realizara o sermão no livro de Mateus. Para um santo dos últimos dias, isso é improvável, porque quando lemos Terceiro Nefe, a narrativa do sermão de Jesus é bem mais próxima à versão de Mateus do que a de Lucas, e sabemos que, em vez de ser uma compilação de provérbios, o sermão foi íntegro e dado de uma vez. O Monte Arbel. A mensagem e os milagres de Jesus causaram um profundo abalo na história do mundo. Mas ele realmente fez e disse as coisas que os evangelistas registraram? Podemos confiar nas palavras dos evangelhos? Como sabem, eruditos bem mais modernos questionam isso e são céticos. Mas quando o livro de Mórmon é trazido para prestar testemunho sobre essa questão, temos uma boa razão para sermos céticos em relação ao ceticismo atual, porque o livro de Mórmon confirma, de maneira mais detalhada, a precisão da imagem de Jesus que vemos no Novo Testamento. E isso é precisamente correto. No livro de Mórmon, Jesus está curando o doente, dando visão ao cego, ordenando os apóstolos e estabelecendo uma igreja. E talvez o mais importante é termos o ser fisicamente ressurreto e glorificado em pessoa, se apresentando aos habitantes do Novo Mundo, exatamente como se apresentara a seus discípulos no Velho Mundo.
Quando comparamos o que Jesus diz e faz no Novo Testamento com o que ele diz e faz no Livro de Mórmon, o registro é bastante impressionante, porque demonstra que ele é de fato o Messias, exatamente como ambos os registros o retratam, e um apoia o outro. Assim, uma maneira eficaz de avaliar isso é tomar os ensinamentos de Jesus e fazer um estudo meticuloso em ambos os textos. E o Sermão da Montanha representa um estudo de caso poderoso para essa comparação. Com certeza. O Sermão da Montanha em Mateus, realizado na Galileia, é um discurso do Senhor aos discípulos que estavam para sair em missão. O Sermão do Templo em Terceiro Nefe, realizado em abundância nas Américas, é um discurso do Senhor após sua ressurreição ao povo nefita. Muitas vezes, as similaridades entre o sermão em Mateus e em Terceiro Nefe são consideradas indícios que demonstram que o livro de Mórmon não possuía nenhuma informação inovadora, sendo somente uma cópia da versão do rei Tiago. Há alguns anos atrás, um estudioso bastante competente do Novo Testamento, Christer Stendhal, visitou a BYU e fez um estudo comparativo entre o Sermão da Montanha em Mateus com o Sermão do Templo. Na verdade, não concordo com suas conclusões, mas uma das coisas que disse e que considero fundamental, até mesmo para a compreensão dos santos dos últimos dias, é que no Sermão da Montanha em Mateus, Jesus ensina como um rabi. Ele reinterpretou a lei de Moisés para aplicá-la à sua época. E referindo-se a isso, ele disse que Jesus não era muito diferente de tantos outros rabis do século I. Contudo, ele disse que no Sermão do Templo, em Terceiro Nefe, Jesus se dirigiu ao povo como o Messias. Essa é uma diferença bem significativa do ponto de vista de uma pessoa que não é santo dos últimos dias. Stendhal chegou a essa conclusão após uma leitura extremamente minuciosa dos dois textos. Ele considerou suas diferenças e similaridades. E apesar das diferenças serem pequenas e poderem ser facilmente deixadas de lado se o texto for lido rapidamente, quando uma leitura cuidadosa dos dois textos é feita, esses detalhes se sobressaem e são significativos. Então, em algumas partes do texto, Stendhal encontrou diferenças significativas que podem ser resumidas em uma única frase. Uma frase pequena, "Vinde a mim", que se encontra nos versículos 18 a 20. Observem quantas vezes essa frase é repetida nesse trecho. Pois, em verdade, vos digo que nenhum jota ou til foi omitido da lei, mas em mim toda ela foi cumprida. E eis que vos dei a lei e os mandamentos de meu Pai, a fim de que acrediteis em mim e de que vos arrependais de vossos pecados e de que venhais a mim com um coração quebrantado e um espírito contrito. Eis que tendes os mandamentos diante de vós, e a lei está cumprida. Portanto, vinde a mim e sede salvos. Mais abaixo, a narrativa de Mateus fala que se temos algo contra nosso irmão, devemos deixar diante do altar a nossa oferta e primeiro nos reconciliarmos com ele, e só então retornarmos ao altar, e aqui, altar, foi substituído no versículo 23. Portanto, se vieres a mim ou desejares vir a mim e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai a teu irmão e primeiro reconcilia-te com teu irmão, e depois vem a mim com firme propósito de coração e eu te receberei. Jesus substituiu o altar pelo centro de salvação. Essa é uma imensa diferença entre o que encontramos em Mateus e em Terceiro Nefe. A última diferença, e aqui talvez seja a mais importante, se encontra em Mateus. Sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Enquanto que na narrativa de Terceiro Nefe encontramos, portanto, quisera que fosses perfeitos, assim como eu, ou como o Pai que está nos céus é perfeito. Jesus se equivale à perfeição de uma maneira que não podia fazer em Mateus, porque ainda não havia completado sua missão, não havia passado pela expiação e a ressurreição como havia em Terceiro Nefe. Em Terceiro Nefe, Jesus é um ser glorificado, o que está presente no sermão e não na narrativa de Mateus. Portanto, creio que existem diferenças bem significativas entre os dois sermões. O Sermão do Templo não é simplesmente uma cópia da versão de Mateus. Quando o Salvador terminou o sermão que o Pai havia ordenado que fizesse aos antigos nefitas, ele dirigiu-se a eles e disse: "Percebo que querem que eu faça o milagre que fiz em Jerusalém." Ele quis dizer que o povo tinha fé suficiente
para isso. Então ele ordenou que lhe trouxessem os doentes, coxos e assim por diante. E nas Escrituras lemos que havia todo tipo de doença e Jesus curou a todos. Esse é um testemunho poderoso, não só em palavras, como em seus atos, sobre o que Jesus fez entre seus irmãos, curando-os, entre outros milagres na Bíblia. E no livro de Mórmon, e é uma segunda testemunha que ele realmente proferiu aquelas palavras e, de fato, realizou as curas testificadas pela Bíblia. O Monte das Bem-aventuranças. Um prominente historiador bíblico perguntou qual era o significado do Sermão da Montanha. Essa é a pergunta que o cristianismo sempre fez. E ao longo dos séculos, teólogos ofereceram uma ampla variedade de respostas. A principal razão do Sermão da Montanha ter se mantido um texto fechado para muitos é a dificuldade de discernir o que o dá sentido. O sermão possui um tema singular e unificador, uma lógica, ou é uma coleção casual de provérbios aleatórios? Sim, acho que o Sermão do Templo, no livro de Mórmon, nos oferece pistas para respondermos a essa notável questão. Concordo, Gay. O Sermão do Templo nos oferece provas que os dois sermões são, de fato, textos do templo, contendo alusões de uma ligação com os ensinamentos mais sagrados e com as comemorações centrais de adoração dos antigos israelitas. O Sermão do Templo. Quase todo o conteúdo do Sermão da Montanha pode ser encontrado no contexto do templo, e é particularmente verdade em relação ao Pai Nosso, que faz parte do Sermão da Montanha. Jesus enfatiza novamente aos discípulos como podiam e deviam orar, qual deveria ser o conteúdo das orações e o que devia ser incluído na nossa mais sincera expressão ao Pai do Céu. Novamente, ele enfatizou aos discípulos que eles possuíam um Pai Celestial, Pai Nosso que estás no céu, que é um conceito importante associado ao templo. Afinal, todos nós, através do templo, desejamos voltar à presença de Deus. Então, o que aprendemos novamente é que Jesus deu aos discípulos uma compreensão específica do que se passava no templo. E, assim, a maneira que eles deviam conduzir as suas vidas. Portanto, vós orareis assim. Bem no centro, tanto do Sermão da Montanha como no Sermão do Templo, encontramos a joia do Pai Nosso. Antes disso, ele havia dito: "Mas tu, quando orares, entra no teu aposento." Isso foi dito no singular, mas depois ele usou o plural: "Vós, porém, quando orardes, assim oreis." Então, ele deu instruções ao povo através de uma oração formal que, de certa maneira, cobriu todo o mistério da deidade e tudo o que as pessoas sabiam e faziam no templo no mundo antigo. Bem no início da oração do Pai Nosso, quando nos dirigimos ao Pai Celestial, que é a maneira que entendemos que devemos iniciar nossas orações, há uma expressão de louvor: "Santificado seja teu nome." Em Salmos encontramos salmos de louvor e salmos de agradecimento. Os estudiosos distinguem esses dois tipos de salmos, apesar de serem extremamente semelhantes, porque enquanto os salmos de agradecimento reconhecem Deus pelo que faz, os de louvor o reconhecem por quem Ele é. E é na frase "santificado seja o teu nome" que o Salvador reconheceu um pouco mais o Senhor pelo que Ele é, suas qualidades, sua personalidade. E é à medida que nós reconhecemos a sua glória, nobreza, divindade, amor e caridade, acho que o estaremos louvando em voz alta ou não.
A oração do Pai Nosso inclui a súplica mais solene. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui está a chave para conseguirmos misericórdia. Se não perdoarmos outras pessoas, não estaremos qualificados para receber o perdão de Deus. Doxologia. Uma doxologia é um curto louvor a Deus em uso litúrgico, com frequência adicionado ao fim de cânticos, salmos e hinos. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A doxologia presente no final da oração do Pai Nosso não está, de fato, presente nos primeiros e melhores manuscritos do Novo Testamento, mas a narrativa do Sermão do Templo no livro de Mórmon a possui. Portanto, é preciso fazer um questionamento sobre o porquê de essa doxologia ter sido retirada da história dos manuscritos do Novo Testamento tão cedo. Mas no Pai Nosso, a doxologia, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre, amém, realmente enfatiza a ideia de que, apesar de termos de pedir bênçãos ao Senhor e usá-las para ajudar o nosso próximo, tudo o que nós temos e somos, no final das contas, provém do Senhor, e estaremos apenas devolvendo a Ele isso tudo e ajudando ao nosso próximo. Nas cerimônias dos templos no mundo antigo, havia somente louvores a Deus, reconhecendo de seu poder e autoridade, dando-lhe glória e submetendo-se à sua vontade. E veio ter com ele grandes multidões. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os aleijados sãos. Após o Sermão da Montanha, Jesus saiu entre o povo realizando milagres. Suas ações refletiam a natureza absoluta de seus ensinamentos. A progressão dos milagres de Cristo até o último ato em que trouxe de volta a vida de um morto é um paralelo de sua vida e ministério. Os primeiros milagres de Jesus aconteceram em Caná, na Galileia, e manifestaram a sua glória. Portanto, os discípulos creram nele. A questão sobre o milagre de Caná é: por que ele é tão enfatizado no Evangelho de João? Porque é um milagre bastante direto. Cristo transforma a água em vinho. E a ocasião do milagre é com frequência discutida. É uma comemoração de bodas e Maria, sua mãe, certamente tinha um papel importante nessa festa, pois estava preocupada porque o vinho havia acabado. Então pediu a Cristo que providenciasse mais. A resposta de Jesus a Maria parece um pouco áspera. Ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Na tradução dessa resposta em particular, Joseph Smith diz: o que queres que eu faça para ti? Eu farei, pois não é chegada a minha hora. Assim, esse é um relacionamento íntimo entre Maria e seu filho Jesus que está sendo enfatizado. Maria sabia que Cristo possuía o poder para fazer algo a fim de resolver a situação constrangedora que os noivos se encontravam. De o vinho ter acabado durante a festa seria, no mínimo, um gafe social. Portanto, será que Maria já presenciara o poder de Jesus quando era mais jovem, na época em que efetivamente não temos registro nenhum de sua vida? Acho que podemos concluir que sim. Ela havia presenciado seu poder de tal maneira que sabia que ele poderia beneficiar as pessoas e também ajudá-la. E quando ele diz, ainda não é chegada a minha hora, a hora dele, com certeza, é o momento em que ele começa a se encaminhar inexoravelmente para o Getsemane e a cruz, segundo o Evangelho de João. Aquela é a sua hora, mas ainda não é bem o momento de se entregar. Mas tudo a partir desse momento é o prelúdio do fim. Quando Cristo decidiu realizar o milagre, e João, em dar ênfase a essa escolha no 2º capítulo de seu Evangelho, ele o fez porque simbolizaria a expiação, a sua missão terrena, e o vinho, representando o seu sangue, simbolizaria o sacrifício que faria.
A razão disso, talvez no primeiro sinal no Evangelho de João, é que tinha de apontar para o novo vinho do Evangelho. Provavelmente, também precisava prognosticar a expiação de Cristo, seu sangue derramado e a última ceia que todos nós participamos ao tomarmos o sacramento e nos lembrarmos da expiação. E também aponta para o reino milenar que ainda está por vir. Antigas ruínas de Katzrim, colinas de Golã. Durante os próximos meses, Jesus viajou pela Galileia ensinando sobre o seu reino vindouro e curando enfermos. Esse foi um período em que a popularidade de Jesus chegou ao seu apogeu. Foi quando multidões o buscavam para se deleitarem com suas palavras e curarem suas aflições. Assim, não é surpreendente que quando Jesus retornou a Cafarnaum, uma multidão também se havia reunido lá. Em pouco tempo, a casa em que estava ficou inundada de gente. Todos os cômodos ficaram cheios e na área externa também se reuniu uma multidão. Então Jesus fez o que viera fazer: ensinar o seu evangelho. Marcos registrou que Jesus pregava a palavra ao povo. Mas sua pregação foi interrompida por um tumulto. De repente, o telhado se abriu e dele foi baixado um leito. E nesse leito havia um paralítico. A multidão se reuniu, com certeza para vê-lo. E de repente o telhado se abriu e 4 amigos baixam das telhas abertas um paralítico. Teria sido fácil para o Salvador simplesmente curá-lo, pois já havia feito isso antes. No entanto, disse: "Homem, os teus pecados te são perdoados." Esse parecia ser o momento adequado para ensinar que o Salvador não estava na Terra somente para aliviar nossos problemas físicos, mas também para curar uma pessoa de maneira integral. E o mais importante não é a cura física, mas a cura espiritual. Os escribas e fariseus estavam presentes e já procuravam por uma desculpa para se livrarem do homem que dizia ser o Filho de Deus. Ao perdoar os pecados do paralítico, o Salvador estava declarando quem era. Somente Deus pode perdoar pecados. Todos nós sabemos. Então, ele confrontou diretamente os escribas e fariseus. É uma coisa fazer com que um homem paralisado da cintura para baixo se levantasse e caminhasse, considerando a atividade física limitada desse homem, sabe-se lá por quanto tempo, ao levantar-se da maca, incluindo todo o peso da armação, lembrando que não era uma estrutura leve, e levá-la para casa sem a ajuda de ninguém. Deve ter sido um milagre absolutamente impressionante para toda a multidão presente, tanto pelo fato da cura física, como pela promessa de perdão de seus pecados, o que indicou que Jesus era mais que um indivíduo que realizava milagres. Ele era o verdadeiro ungido do Altíssimo. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: "Passemos para o outro lado do lago." E partiram. Cala-te, aquieta-te. Nos evangelhos sinóticos existe uma história maravilhosa sobre Jesus e seus discípulos que tentam cruzar o mar da Galileia, provavelmente do lado leste para o oeste, e no meio do trajeto caiu uma terrível tempestade. No entanto, Jesus parecia estar dormindo e os apóstolos ficaram um pouco preocupados. Então, os discípulos, de acordo com Marcos, despertaram-no. Jesus estivera na popa do barco.
E disseram-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Jesus então dá uma resposta extremamente interessante. Ele os repreende e em Mateus lhes diz: Por que temeis, homens de pouca fé? E diz: Cala-te, aquieta-te. E o vento e as ondas se aquietaram. E os apóstolos ficaram surpresos e disseram: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os apóstolos já haviam presenciado Jesus fazer um cego ver, dar vida a um morto, mas acredito que eles sentiram grande temor aqui porque tomaram conhecimento que a natureza obedecia a Cristo e após as palavras "Cala-te, aquieta-te", os ventos cessaram e a tempestade se apaziguou. Jesus os adverte no versículo 40, o que desagrada muita gente. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Bem, o barco estava submergindo, todos corriam o risco de morrer e ele pergunta: por que não tendes fé? Suponho que essa alegoria é uma profecia futura sobre o que iria acontecer a eles e à igreja. Tomemos por um momento o barco como símbolo da igreja, que posteriormente estaria sob a direção dos apóstolos, porque depois da morte e ressurreição de Jesus, ele não estava mais entre eles, próximo, mas não presente. É isso que essa história simboliza. Ele estava adormecido na popa do barco e não estava fazendo nada quando a tempestade se enfureceu ao ponto que até o acordam. Eventualmente a igreja cairia em apostasia, afundaria, e todos os apóstolos morreriam um após o outro, com exceção de João. E nesse ponto, a questão é que quando se sabe que haverá uma apostasia, sabe-se que a igreja, a autoridade, será retirada da terra e será preciso ter fé. Será preciso ter a mesma fé a que ele se refere no barco, apesar de todo o caos e maldade do mundo que nos impressiona. Portanto, é a fé que faz que se persista até o fim, até mesmo se o barco afundar. Talvez a tempestade mencionada em Marcos represente o mundo pecaminoso e perverso em que vivemos. Talvez seja um símbolo da época de nossas vidas em que perdemos o controle, sentimos-nos desesperados e a única pessoa que pode nos salvar é o Salvador. Adoro o conselho que o Senhor dá a Joseph Smith em Doutrina e Convênios 101:16, que é um lembrete: toda a carne está em minhas mãos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa escritura e o exemplo de Cristo acalmando a tempestade ensinam que o Senhor sempre está próximo daqueles que clamam a Ele em momentos de grande desespero, e Ele sempre está no controle. Alimento para 5.000. Galileia, o Monte das Bem-aventuranças. Todos os 4 evangelistas relataram que Jesus alimentou 5.000 pessoas. João contou que a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, enquanto Marcos narrou que a multidão assentara-se sobre a relva verdejante. Então, podemos concluir que foi durante a primavera, como todo o mês de abril, no hemisfério norte. E naquela época do ano, peregrinos visitavam aquela região, sem dúvida na tentativa de ouvir a voz do profeta Galileu. Será que ele curaria os enfermos como fizera em tantos outros lugares? Outra questão que tinham em mente era: este é o Messias prometido, como ele próprio professa ser? Mas seja qual for a razão, as pessoas se congregavam ao seu redor. Mas Jesus precisava de uma folga, pois as multidões não cessavam de pressioná-lo. Então ele se encaminhou para este local, no norte da Galileia. Eu imagino que há uma distância deste local até o leste, mas adoro a parte que ele não se afastou da multidão. E, em vez disso, ele os ensinou. E após a pregação, em um longo dia com seus seguidores, ele os alimentou. Adoro quando Cristo disse que se importava tanto com o nosso bem-estar físico como espiritual, isto é, o indivíduo como um todo. Acho que esse é um conceito de extrema importância da nossa teologia.
Acredito nela. Acho que nossa teologia refere-se à alma, isto é, ao corpo e ao espírito do homem. O ser integral é salvo pelo Evangelho de Jesus Cristo. O milagre da multiplicação dos pães é um paralelo poderoso com a narrativa de Êxodo no Velho Testamento. Essa foi a maneira pela qual o Salvador provou que ele era de fato o Deus de Israel. Considerando que Moisés e os filhos de Israel haviam passado 40 anos no deserto, alimentando-se do maná enviado pelo Senhor. Muitos séculos depois, o Salvador levou multidões de israelitas a lugares desérticos, como nos dizem os evangelistas, e ele os alimentou da mesma maneira miraculosa que alimentaram os antigos israelitas. Esse poderoso paralelo, com certeza, não deve ter passado despercebido pelos estudiosos da época. Jesus de Nazaré não só afirmou, como também deu provas de que ele era, de fato, o mesmo que havia enviado maná ao deserto, além de ser o Messias há muito esperado. Agora, o que descobrimos é que, entre a multiplicação dos pães para 5.000 e para 4.000 pessoas, existe outro encontro do Salvador com a multidão quando ele se recusou a fazer esse milagre. O Salvador se encontrou com uma multidão, mas percebeu a sua intenção e os repreendeu, dizendo que eles haviam comido do pão e se saciado. E naquele momento, Jesus lhes ensinou o sermão denominado o Pão da Vida. Ele lhes mostrou sua verdadeira identidade, prestou testemunho de seu papel e testificou acerca de seu chamado como Salvador, aquele que lhes traria a salvação. Além disso, ele os ensinou que o pão que devemos buscar é o pão da vida eterna, não o pão terreno. Ele afirmou que possuía o pão eterno, que podia trazer a salvação, e disse: Eu sou o pão da vida que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Assim, novamente, foi feita uma referência à expiação através da qual ele cumpriria a missão dada pelo Pai a ele. Então, Cristo seria capaz de cumprir o plano de salvação. Muitos dos seus seguidores já não andavam com ele. É uma mudança interessante que ocorreu naquele momento, quando aquelas pessoas abandonaram o Salvador. Ele se dirigiu aos 12 e lhes perguntou: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. A tradução do Rei Jaime é: Nós acreditamos e estamos certos que Tu és Cristo. É bem forte, mas a palavra nós vem do grego pisteu, e pisteu é ainda mais forte. Se tomasse esse texto do original em grego, eu o traduziria como: e nós temos fé. Como podem ver, é importante que reconhecemos que não é só uma questão de crença, é uma questão de fé. E pela fé, chegamos ao conhecimento. Eles sabiam quem Cristo era. Bem, todos os discípulos de Cristo, de qualquer época, devem chegar a essa conclusão. Reconhecer que Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o único caminho pelo qual podemos retornar à presença do Pai. Isso é o que ele ensinou no Sermão do Pão da Vida, que é uma parte fundamental, porque ele se revela e testifica acerca da própria identidade. E os apóstolos também testificam a ele do que tinham conhecimento. E então, todos também devemos fazer o mesmo, se quisermos ser verdadeiros discípulos do Salvador e, através do Filho, retornar à presença do Pai.
Lázaro volta à vida. Aqui, Jesus amou a Marta, sua irmã e a Lázaro. Então, o que percebemos quando tomamos conhecimento dos milagres de Jesus é que todos são importantes, mas gosto especialmente da narrativa de João, porque ele escolhe apenas 7 milagres para nos ensinar e isso é tudo. João começou sua narrativa de uma maneira bem simples, com as bodas de Canaã, quando Jesus transformara a água em vinho e a terminou com a volta de Lázaro à vida. E depois de Lázaro, sabemos que Jesus foi a Jerusalém, onde já estivera por 2 vezes e, de fato, ficou bem próximo de lá, na região sul, no final de sua vida. Sabemos que ele passou pela Betânia, onde foi recebido por Maria, Marta e Lázaro. Eles eram, com certeza, discípulos devotos, e nessa viagem ele passou pela Pérea quando Lázaro ficou enfermo. E Maria e Marta, então, enviaram alguém para chamar o Salvador. E quando o mensageiro o alcançou, disse: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. O nome de Lázaro nem ao menos foi citado, mas o Salvador sabia. Ele sabia que amava Lázaro, Maria e Marta. Mas o Salvador tinha algo em mente naquele momento, e por isso não foi naquele exato momento. Ele enviou uma mensagem dizendo-lhes que aquela enfermidade era para a glória de Deus. Não sabemos se essa resposta chegou aos destinatários ou se Lázaro já falecera quando chegou. Imagine se Lázaro já estivesse morto quando Maria e Marta recebessem essa mensagem do Salvador. Isso as teria deixado confusas, mas o Salvador não fez nada durante mais 2 dias. Ele permaneceu na Pérea. 4 dias completos haviam passado desde que Lázaro havia sido sepultado. Isso é significativo porque os judeus acreditavam que o espírito deixava o corpo 3 dias após a morte. Então, ele esperou o 4º dia para garantir que os judeus soubessem que Lázaro realmente estava morto. Isso não seria um truque que poderia ser explicado. Lázaro, de fato, estava morto. Maria e Marta permaneceram notavelmente fiéis até a chegada de Jesus. Marta foi a primeira irmã a encontrar-se com ele. Ela ouviu sua voz e, saindo de casa, seguiu em sua direção para encontrá-lo. E quando ela o encontrou, basicamente a primeira coisa que ele disse foi uma expressão de sua fé contínua e ininterrupta. Ela disse: Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus respondeu: Teu irmão há de ressuscitar. E ela acrescentou: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos mortos. Mas ela se referia à ressurreição do último dia. Então Cristo lhe disse, o que parece ser uma troca pessoal entre os dois: Eu sou a ressurreição e a vida. Essa é uma das declarações mais enfáticas em João e é expressa numa troca entre Jesus e Marta de forma bem interessante, pessoal e até íntima. Marta é a primeira pessoa com que ele é tão explícito em termos do seu verdadeiro poder e identidade. Maria, em lágrimas, também ficou sabendo que o Salvador havia chegado e foi ter com ele. E aqui encontramos um pequeno e simples versículo, o menor de todos nas Escrituras, mas é tão repleto de emoção que nos dá uma percepção do Salvador e nos ensina que devemos reagir como ele. Quando o Salvador viu o sofrimento de suas amigas, um sofrimento tão grande e profundo por terem perdido um irmão a quem amavam, ele soube que em um momento tudo se transformaria em alegria, pois ele faria com que Lázaro voltasse à vida. Ao ver sua dor, lemos em João 11:35 as simples palavras: Jesus chorou.
O Salvador, mesmo sabendo que elas ficariam bem, sentiu a dor delas. O que o tocou, o perturbou tão profundamente que o levou às lágrimas. E algumas pessoas disseram: vejam como ele ama Lázaro. Outras perceberam: se ele houvesse chegado antes, talvez teria evitado que essa coisa tão terrível tivesse acontecido. Jesus, pois bastante emocionado, se dirigiu ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Então, esse era o propósito de Jesus. Marta disse: sei que Deus concederá a ti tudo o que pedires. Acho que ela começou a pensar sobre a realidade do que se passava. Segundo a tradição judia, os mortos deviam ser sepultados rapidamente, e então Lázaro já estava no sepulcro há bastante tempo. Disse Marta: Senhor, já cheira mal. Coloquem-se no lugar dela. O que ela questionava era se eles realmente queriam entrar e ver Lázaro em estado de decomposição. Não seria uma boa experiência. Ainda assim, tiraram a pedra e, diante do grande milagre, o Salvador fez uma prece. Observem que essa é a terceira vez que ele estava dirigindo a atenção para o Pai em vez a si. E isso é consistente com seu ministério. E aqui, como ele estava para realizar a maior de todos os milagres, deixou claro que não poderia perder a oportunidade de chamar a atenção de todos para o Pai. Então, lemos: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Jesus poderia ter agradecido ao Pai em silêncio e sabia que o Pai estaria com ele. Jesus disse que agradeceu ao Pai em voz alta para que todos soubessem que ele somente fazia a vontade de Deus. Portanto, quando fez esse milagre, a atenção não ficou voltada para si, e sim para o Pai, além de deixar claro que estava na terra para cumprir a missão que o Pai lhe enviaria para cumprir. Então Jesus clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Podemos imaginar aquele homem saindo cambaleando da escuridão, vestido de mortalha, envolto em tiras brancas, como era o costume na época. Com certeza ficou surpreso. Imaginem só. Sua necessidade de responder àquela voz que dizia: saia para fora. E ali estava ele, vivo novamente. Maria e Marta já haviam dito que sabiam que Lázaro seria ressuscitado, mas estavam muito tristes por ele haver falecido. E aí estava ele. Esse milagre foi tão extraordinário que os discípulos de Cristo entraram em êxtase, e aqueles que procuravam por qualquer falha de sua parte também o fitaram desconfiadamente. Então começaram a procurar as autoridades para lhes contar quem e o que Jesus estava declarando ser. Essa seria a base das acusações que lhe seriam impostas. Com certeza acho que Jesus tinha poucos amigos. Ele não possuía muitas pessoas com quem podia conversar. E Marta, Maria e Lázaro eram 3 pessoas em quem podia confiar e uns dos poucos lugares da terra em que podia ir, descansar, a ser ele mesmo, falar sobre coisas do cotidiano e sentir seu amor por ele. E sabemos que ele, de fato, o amavam por causa do que João nos disse no capítulo 11. Acho que ele ficou entristecido quando encontrou pessoas que sofriam muito porque um dos seus melhores amigos havia falecido. E também acho que isso encheu-lhe de compaixão e levou-o a fazer um milagre, um ato que Deus podia fazer, mas não faria sempre porque não era o ideal para as pessoas ao seu redor.
Mas naquela ocasião ele sabia que era o maior dos milagres, e isto é, em parte, o que o instigou a realizar um milagre tão poderoso. Os textos relatam que Jesus trouxe alguém de volta à vida em 3 ocasiões. Assim, é o excesso de compaixão que motivou sua ação. Quando ele transformou o vinho em água, curou o paralítico, acalmou o mar revolto, e suas palavras fizeram com que Lázaro levantasse do túmulo, Jesus realizou milagres que espantaram as crescentes multidões. Para muitos, os milagres e sermões de Cristo eram prova inegável de que ele era o Messias prometido, o Filho de Deus. Para outros, entretanto, suas palavras e obras eram heresia, ações dignas de morte. Poucos dias após trazer Lázaro à vida, o ministério e missão de Jesus chegariam ao ponto culminante, e ele se voltaria para o Getsemane e o Gólgota. O Messias, eis o Cordeiro de Deus. BYU Broadcasting.